suco de caju. Ei, Carille, vai tomar suco de caju. O Santos vence e a torcida xinga o técnico aqui da Vila. Salve, salve, torcedor santista. Eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. O Carille foi vaiado mais uma vez. Só que dessa vez ele está começando a responder o torcedor santista. A gente já viu ele não participar da entrevista pré-jogo do Sport TV no jogo passado contra o Novo Horizontino. O Santos não conseguiu a vitória e ele participou somente da coletiva pós-jogo. Já há um bom tempo, o Santos resolveu colocar jogadores que são líderes do elenco para participar da coletiva e tentar tirar o foco das perguntas mais fortes somente para o Fábio Carille. E quando há algum questionamento em relação ao elenco, o jogador que está ao lado do Carille acaba respondendo para proteger o treinador santista. Eu entendo que o Santos vai com o Carille até o final do ano. É normal, faltam apenas 9 jogos. Seria até uma irresponsabilidade mandar o técnico embora agora, sendo que o time está disputando a liderança do campeonato. E aí pode vir um treinador e ter uma incerteza se ele vai realmente dar conta do recado ou não. A gente não sabe como o elenco reagiria. Então, vamos sobreviver e vamos até o fim do ano. Mas a postura de Carille com a torcida, com você, torcedor santista, é correta? Ou ele está fazendo a gente de palhaço? Porque ele mente em relação ao Miguelito, ele mente em relação aos jogadores que ele utiliza, fala sobre intensidade, fala sobre características, mas na hora que ele vai justificar, ele inventa algumas situações para justificar o injustificável. Como que você pode aceitar que ele coloque lá Quintana jogando o futebol ridículo que está jogando, o Pedrinho entrando da forma bizonha que entrou, as insistentes substituições péssimas que ele faz e até o banco da forma que ele monta? Só que aí ele consegue ir além. Ele diz numa coletiva há uns jogos atrás que com a torcida ele não tem relação, ele tem relação é com a diretoria. Não só isso, agora ele resolveu fugir da coletiva. Tem uma explicação por trás disso, óbvio que tem. Mas você acredita? A justificativa é que ele quer dar espaço, holofote, valorizar o trabalho dos auxiliares que estão ali no dia a dia do Santos Futebol Clube junto com ele. Que ele não é o único protagonista, que ele não é o único que está ali trabalhando pelo Santos. Então ele dá espaço para os seus auxiliares para dar a entrevista pré-jogo, para dar a entrevista coletiva, para estar à beira do campo. Caso você não saiba, no último jogo contra o Novo Horizontino, como o Santos sabia que podia haver algumas críticas, e normalmente nas cativas tem torcedores xingando o Carille em cima do banco. E aí tinham alguns torcedores de organizadas ali protegendo para que não houvesse esse tipo de crítica. Coincidência ou não, nesse último jogo a gente não teve a situação dos torcedores estarem ali por cima do banco para ofenderem o Carille. E aí, de uma forma mágica, o Carille não levantou do banco, porque quem estava ali na beira do campo era o Cuquinha e não ele. Então o tempo todo, quem deveria ser criticado pela torcida, que seria o Carille, não estava ali. Por isso não precisaria de uma proteção. Existe um processo de blindagem em cima do Carille para que não aconteça críticas e não cause um mal-estar. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim para o Santos. Eu sei que para os dois, Carille e Santos, é ruim a continuidade para o ano que vem. A relação não existe mais, não existe com o torcedor, não existe do técnico com a imprensa, não existe mais nenhum tipo de relação de parte alguma. Carille não é mais bem-vindo no Santos, Carille não tem mais clima e ele precisa ir embora o quanto antes. Assim que o acesso for garantido, ele precisa ser demitido. Que, na minha opinião, já foi, né? Porque o fato dele não participar da coletiva, se ele não for mandado embora amanhã, já significa um erro. Não vai acontecer. Mas se ele não for mandado embora no fim da temporada, pode ser um dos maiores absurdos que já aconteceram com o Santos. Porque um técnico que foge de uma coletiva porque ouviu torcedores criticando tanto antes quanto depois, então ele não pode participar de uma coletiva, para mim é uma afronta. Ele está ali para isso, para dar resposta, para participar. Ele recebe direito de imagem.
E isso faz parte das entrevistas que ele dá. Toda vez que anunciam a escalação, aplaudem todos os nomes. O nome do Carille é vaiado. No fim do jogo, sendo derrota, empate ou vitória, o Carille é xingado novamente. Antes e depois do jogo. Durante a partida tem apoio, mas antes e depois ele é sempre xingado. Hoje ele resolveu dar a resposta. Ficou quieto e não quis mais dar satisfação. Ele se fecha, não dá mais nenhum tipo de oportunidade para baterem nele, coloca o seu auxiliar como holofote, que por sinal em relação à comunicação, o Leandro é 10 vezes melhor do que o Carille. O Brazão entra ali como escudo, o Juliano já entrou, o Pituca, o Schmidt, os jogadores mais experientes já entraram como escudo do Carille. Até que ponto o Santos vai continuar se prejudicando para proteger um dos piores técnicos dos últimos 10 anos do Santos? Cara, ele não tem alternativas para treinar, não tem variação tática. Aliás, nesse último jogo houve variação. Mas eu não sei se é por uma indicação do Carille ou se são os jogadores que estão fazendo isso. Será que não é o próprio Wendel que entendeu que ele precisa se mobilizar, que ele e o Juliano precisam conversar, e a cada momento do jogo, seja ele ofensivo ou defensivo, eles invertem como centroavante, como meia. Aliás, o gol do Santos sai de uma jogada em que o Wendel faz o papel de meia, saindo de trás e tocando bola para o Juliano, que fez o papel de pivô de costas para a zaga, que devolveu, abriu no Guilherme e o Guilherme cruzou no Juliano, que jogou como centroavante de cabeça. Em que momento a gente viu isso com outro centroavante senão o Wendel? Será que o Wendel é o único jogador que está desobedecendo às ordens do Carille? E aí ele está rendendo e está mostrando no futebol? Em que momento a gente viu Morelos, Furt, Bigode fazendo esse tipo de coisa? Será que eles não têm capacidade? Ou será que eles eram podados pelo Carille? O Juliano é parça do Carille, óbvio que não vai desobedecer. Mas no momento do jogo em que o Wendel sai e deixa o Juliano sozinho, o Juliano não está desobedecendo. Até que ponto o Carille não prejudicou muitos jogadores que estão lá hoje? Será que esse elenco é tão ruim assim? Na minha visão, é o melhor elenco da Série B. Mas ele é extremamente prejudicado pelo Carille. Temos muitos culpados pela fase do Santos hoje. Marcelo Teixeira, que blinda toda a sua direção e o técnico. O Brax, que chegou e não conseguiu nem entrar no futebol de fato, apenas na parte de gestão. O Galo, que se cala, não fala nada e se omite. E trouxe jogadores duvidosos, como o Patrick, por exemplo, compra do Rainer, que não justifica. E o Carille, que para mim é o principal culpado, que não justifica em forma nenhuma por que ele não usa o Miguelito, mas coloca o La Quintana para jogar. Por que chegaram Billy Arce e o Suf e ele não põe nem no banco? Prefere pôr o Patrick e o Serginho como meias no banco, ao invés de levar pelo menos para dar chance pro Yusufa e pro Billy Arce. A gente não sabe se eles são bons. Mas para saber tem que jogar. Carille fez mais uma vez o torcedor de palhaço. Se calou, fugiu da coletiva. O Santos, ou melhor, os torcedores do Santos, mandaram o Carille para aquele lugar. O Carille não disse isso, mas fez a mesma coisa, só que em forma de silêncio. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. São 9 jogos. O torcedor do Santos entra em contagem regressiva. Faltam 9 jogos para o Carille ir embora. Tomara que ele só não piore a situação dele e o clima com o torcedor do Santos. Ir embora ele não vai. Até o jogo contra o Sport ele será o técnico. Que ele consiga pelo menos se manter no cargo em paz. Já que é para fugir, que pelo menos ele não apareça em momento nenhum. Mesmo. Na hora que tiver ali os repórteres cobrindo a chegada e saída de CT, que não falem com o Carille. Que ele não dê mais entrevista antes do jogo, nem depois, e que ele fique sentado no banco, para só cumprir o contrato. Já que é para se omitir, que você não apareça mais porque o torcedor não suporta mais ver a sua cara, Carille. Curta o vídeo, se inscreva, compartilha aí com quem você puder. Terça-feira, às 11, tem live aqui no canal. Se inscreve no Oriente Santista, estamos chegando a 4.000 inscritos. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.